Nesta semana, o programa Direito Desportivo em Debate recebe Prisco Palumbo. Começamos no Nacional Atlético Clube, simpatizo muito com o Dr. Ayrton, grande amigo, presidente do Nacional. Eu fui atleta no passado no Nacional. O Dr. Ayrton, há um tempo atrás, nesta 15, 16 anos, pediu que a federação queria que o Nacional, naquela ocasião, disputasse o Campeonato Paulista. Ele pediu para eu colaborar com isso, comecei colaborando e gostei do feminino. Não perca essa entrevista sensacional aqui na TV Justiça. Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo em parceria com a Federal Concursos. Hoje o nosso programa recebe o Prisco Palumbo, que é um grande amigo nosso aqui, presidente da Associação Paulista de Futebol, cronista esportivo, que já trabalhou na Rádio Tupi, na Rádio Capital aqui de São Paulo. Eu já falei presidente da Associação Paulista de Futebol. E uma coisa interessante, ele é técnico há 15 anos no futebol feminino, estando atualmente na Associação Portuguesa aqui de São Paulo, a nossa querida Luz. Então, Prisco, muito obrigado por você aceitar nosso convite. Prisco já foi convidado várias vezes e a gente nunca acerta a agenda, que esse homem faz mil coisas, né? Então, muito obrigado por você vir aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Domingos, um grande abraço, parabenizando você pelo prêmio da Associação Paulista de Futebol, Tribunal de Justiça, respondendo pela presidência. Aliás, o Tribunal de Justiça da Associação Paulista de Futebol, nesta temporada de 2011, foi o ponto alto da Associação Paulista, que o tribunal que leva para dentro do campo a disciplina dos atletas, e nós estamos trabalhando com crianças a partir de 9 anos. Então, parabéns a você, a todos os membros do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Então, em nome de todos, e particularmente do Luiz Marcondes e do Luiz Guilherme, que trabalham aqui conosco, eu agradeço, mas a gente tem uma equipe muito boa lá, você escolheu muito bem, todos são, exceção feita a mim, mas todos lá são ótimos. Agora eu quero falar com você, que o público já deve ter ficado aí curioso, né? Como é que é essa história de ser técnico do feminino? Quando que você começou com isso? Eu falei 15 anos, mas como você entrou nesse meio? Começamos no Nacional Atlético Clube, simpatizo muito com o Dr. Ayrton, grande amigo, presidente do Nacional. Fui atleta no passado no Nacional. E o Dr. Ayrton, há um tempo atrás, nesta 15, 16 anos, pediu que a federação queria que o Nacional, naquela ocasião, disputasse o Campeonato Paulista. E ele pediu para eu colaborar com isso, comecei colaborando e gostei do feminino. Aliás, a Associação Paulista de Futebol foi a primeira associação que fez um campeonato feminino, sub-15 na época, muitos anos atrás, e eu já gostava do feminino, tinha introduzido isso na Associação Paulista, e comecei, gostei, sempre gostei do campo como treinador, e de lá para cá vim no Nacional durante 11 anos, 12 anos, e agora já há 4 anos na Portuguesa de Esporte. E como é trabalhar com mulheres? Que as mulheres, jogador de futebol já é um sujeito meio delicado para a gente trabalhar, delicado no sentido que são estrelas, muita gente assiste, mas com as mulheres, com os problemas próprios das mulheres, a TPM, a menstruação, como é que um homem trabalha com esses problemas tipicamente femininos? O futebol feminino, os treinadores procuram passar para as atletas o melhor possível, o posicionamento, o trabalho com bola, e elas têm uma força de vontade muito grande. Na verdade, elas são mais obedientes do que os homens nesse setor. O problema da menstruação, o treinador tem que ter uma sorte. Às vezes ele prepara a equipe a semana toda, nós treinamos todos os dias, e chega no dia do jogo, na madrugada, jogamos sábado de manhã. Chega na madrugada, tem o problema de menstruação, cai o ritmo bastante da atleta. Por mais que ela se esforce, mas ela não tem a mesma capacidade física para atuar na partida que ela atuou na partida anterior. O mesmo ritmo, a mesma média de posicionamento, a mesma média de produção em campo. Tá vendo? São coisas que são diferentes, né? O futebol feminino não tem o mesmo apelo, parece que não pegou aqui no Brasil, a não ser, você já falava isso outro dia comigo, a seleção brasileira. Tirou isso, ninguém
acompanha. Seria uma forma do futebol feminino ganhar um pouco mais de espaço na mídia se nós tivéssemos como jogos preliminares das equipes de futebol jogos do feminino? Você foi muito feliz, como sempre, né? A Confederação Brasileira deveria passar para as federações regionais a obrigatoriedade das equipes disputarem, né, com patrocinadores, as meninas ganhando um salário melhor, porque tem atleta que ganha R$ 1.500, R$ 1.200, mas tem atleta que ganha o dinheiro da condução, né? A seleção brasileira, ainda as atletas da seleção brasileira que ganham os títulos com as seleções, elas têm um salário da Confederação Brasileira. Então, é depositado, tem um projeto, elas recebem, o que é muito justo, eu acho isso. Então, a visibilidade do futebol feminino é muito pequena, né? E precisaria, nas preliminares, né, o conhecimento da torcida, que tem o futebol feminino. Até porque, Prisco, o sujeito chega no estádio cedo, não é como no tempo que nós éramos garotos, chegava no estádio tinha o aspirante de preliminar, você até chegava mais cedo para assistir. Não tem dúvida Hoje ele nenhuma. chega no estádio cedo e aí só tem, e não tem o que fazer. Não tem dúvida nenhuma. Vai arrumar briga. Que nós vimos nascer o Rivelino aonde? No aspirante do Corinthians. O Casagrande. O Casagrande. E quantos jogadores que nós vimos nos aspirantes, de repente você viu no meio de campo do Corinthians, Dino Sani e Rivelino. Rivelino saiu, né? O Adãozinho, estou aqui falando do Corinthians, mas como outras equipes, né? Da própria Portuguesa de Esportes, quantos não saíram, né? Servílio, Silvio, né? Julinho, muitos saíram ali do aspirante. Jogaria na preliminar, teria uma visibilidade muito importante o futebol feminino, o torcedor ficaria conhecendo o atleta, como o voleibol hoje. O voleibol todos conhecem os atletas, porque a visibilidade da televisão é muito grande. Hoje o voleibol está fazendo o feminino a preliminar do masculino, inteligentemente. O ginásio lota mais e nós teríamos assim uma visibilidade muito boa do futebol feminino. Mas, então, como fazer para que essa ideia vingue, na sua opinião? Tem que vir de cima para baixo, né? As federações, Confederação, Federação Paulista. Mas os clubes não deveriam pressionar ou os clubes também não têm interesse? Por exemplo, o Santos Futebol Clube, que tinha montado as Sereias, um belo clube, um belo time. Por falta de patrocinadores, efeito dominó, né, Domingos? Efeito dominó. Não tem visibilidade. O patrocinador não vai. Justamente. O patrocinador só vai se tiver visibilidade, né? Nós temos poucos jogos televisionados. A final, faz uma festa na final, ótimo. Mas deveria ser uma festa semanal. 2 jogos na televisão, aí viria um patrocinador. O clube teria um fator financeiro mais forte para poder bancar a despesa do futebol feminino e, com isso, nós teríamos as equipes grandes voltando a participar. Realmente também não pode, o futebol é deficitário hoje, mal administrado às vezes financeiramente, essa é uma verdade, e vai bancar também o feminino. Eu não acredito que haja boa vontade, não. Outro dia eu falava, porque eu vou ser honesto com você, plasticamente, eu não gosto de futebol feminino. Não sei se porque eu não vejo muito, não sou acostumado, mas eu falava com um colega nosso de imprensa e ele falando, nossa, ninguém passa o futebol feminino, o futebol feminino não tem apoio da CBF, e não sei o que lá. Eu falei, mas me diga uma coisa, quantos jogos de futebol feminino você já foi na sua vida? Ele falou, eu falei, quantos? Nenhum. Eu falei, então como é que vem falar? Eu já estou sendo honesto aqui, eu já vi jogos de futebol feminino, não achei graça. Mas não sei o porquê, mas independentemente disso, por exemplo, eu não gosto de MMA, mas a gente traz as pessoas aqui para conversar, apesar que às vezes corre risco, né? Como teve uma entrevista aí que o entrevistado estava bravo. Bom, mas então, na sua opinião, você acha que tem de vir de cima, mas se não tiver uma pressãozinha lá em cima, você sabe que não vem, né? Tem que vir de cima para baixo. Você vê o caso do Japão, nós jogamos na semana retrasada contra uma equipe do Japão. Veio aqui, fez 3 partidas amistosas, contra a Portuguesa, contra o Centro Olímpico. Vocês jogaram no Canindé? Jogamos no CT. No CT. Né? E contra o Centro Olímpico e contra o Juventus, né? E tivemos a felicidade de vencer, a única equipe brasileira que venceu, o Juventus empatou e o Centro Olímpico perdeu. Então, nós estamos conversando, o Japão deu um arranque no futebol feminino sensacional, né? Campeão mundial, hoje a média de público do campeonato japonês, 22 mil pessoas no futebol feminino. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também, não tem dúvida, né? Outros países. Mas por quê? Porque teve uma força, teve a visibilidade, né? Eu adoro assistir segunda divisão, Série B, A3, A2, A1.
eu também vejo muito jogo masculino ruim. Ah, sim. E a televisão está lá, né? E o feminino tem potencial. Tem potencial. Precisa profissionalizar um pouquinho mais. É uma estética bonita o futebol feminino. Não é a estética do masculino. Não tem a força do masculino. Mas tem a graça do futebol feminino. Elas precisam desse apoio. O que eu já vi numa partida uma vez me fez lembrar os anos 70. Um futebol com mais dribles, menos força física. Isso eu achei interessante. Sem querer deixar você numa situação complicada, quem é a grande craque do seu time? É o que eu falo para não deixar complicado perto das outras. Como eu estou montando a equipe agora, eu não tive ainda a visibilidade de quem vai ser a melhor jogadora. E o ano passado? O ano passado eu tinha a Dil, uma grande jogadora, a Thalita, que foi para os Estados Unidos, grande jogadora, a Day, a minha líbera, a minha central, né? Eu tinha uma equipe com 3, 4 jogadoras de destaque. As outras equipes mantinham uma média 6 e nós fizemos uma boa campanha. Isto porque eu perdi grandes jogadoras para o Centro Olímpico. Foram 6 jogadoras para o Centro Olímpico. E jogadoras de seleção, é o salário que falou mais alto, né? Foram jogadoras de seleção brasileira, Giovana, Debinha, que estavam comigo, aliás, foram para a seleção brasileira com a portuguesa. E não te convidaram para ser o técnico, não? Não, ainda não. Mas ainda não? Ainda não. Mas depois que eles assistirem o programa aqui, vão te convidar a fazer aquela proposta milionária e eu serei o seu advogado, se Deus quiser. Não precisa ser proposta milionária. Não, eu sei que você gosta muito. Agora vamos falar da nossa associação, né? Quando é que surgiu a Associação Paulista de Futebol? Todo mundo conhece a Federação Paulista. Aí veio a Associação Paulista. Como é que ela surgiu? Quem teve essa ideia? Você? Não. Quando você foi para lá já existia? Quando eu fui para lá, até eu fui para a Associação Paulista com um trabalho social, né, que ainda tenho. Eu tenho uma creche, né, com crianças. Sim. E na formação das crianças, para não perder o vínculo, depois de 6 anos, eles saíam da creche. E já acostumado comigo, eu passei a fazer esse trabalho social e esportivo, e formando as equipes, 7 aninhos, 8 aninhos, 9 aninhos, né? E fui formando equipe e fui convidado para ir para a Associação Paulista. E dali achei um trabalho importante com a garotada e depois fui convidado para ser presidente e estamos lá há 16 anos trabalhando. Ah, muito bem. E os principais objetivos da associação? É a formação dos jogadores em toda a sua plenitude, né? O jogador com 9 aninhos, ele já começa a participar da formação das equipes, já começa a ter competições, ter o contato com o público, com o árbitro, com o adversário, e isso é muito importante, essa iniciação. Bom, e as categorias que você tem lá? Começa no sub-9, sub-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, depois nós temos a Copa Ouro. Como é que funciona? Olha, você falou sub-9 e sub-10. O sub-10, então, é só pessoal de 9? Como é que funciona? Não pode ter jogador de 7, 8? O sub-10 não pode jogar, o menino de 10 não pode jogar no 9 e assim sucessivamente. Então, só fica com... né? Mas nós temos categorias, por exemplo, que pode jogar sub-14, pode jogar o 13 e o 14. Né? O sub-10, então, só 10? Só 10. Se tiver algum menino de 9, que físico... o técnico acha que tem condições de jogar, pode colocar. A associação não coloca nenhum obstáculo. E vocês têm quantas competições, né? Essas, de sub? Nós temos a Copa Ouro. Né? A Copa Ouro são equipes da Federação Paulista que estão se preparando para o Campeonato Paulista, né? Então, sub-11, 13, 15, 17 e 20. Né? Depois nós temos para a Copa São Paulo todas as categorias, né? Desde o 9 até o 17. Depois tem a Copa Paulista, que é uma preparação agora no início do ano para a Copa São Paulo, Copa Nacional, Copa Bandeirante, e são as competições nesta temporada. Muito bem, Prisca, eu vou pedir licença para você, que nós vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho com esse papo delicioso com o Prisco Palumbo. É rapidinho, aguarde. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje conversando com Prisco Palumbo, que é presidente da Associação Paulista de Futebol, cronista esportivo
e atual técnico do time de futebol feminino da Portuguesa aqui de São Paulo. Bom, nós terminamos o primeiro bloco, eu falava com o Prisco sobre as categorias lá da Associação Paulista de Futebol, e agora falou das competições e tal. Quantas equipes nós temos lá, Prisco? Nós temos filiadas 456 equipes. Caramba. Até 2011, né? São Paulo, Grande São Paulo, interior, que participaram o ano passado foram 165 equipes. Outras equipes, infelizmente, não podem participar. A Associação Paulista de Futebol nunca recebeu verba pública federal, municipal ou estadual, né? Nós estamos reivindicando até isso porque nós daríamos oportunidade para outras equipes participarem e mais atletas estarem imbuídos desse futebol. Nós tivemos, doutor Domingos, quase 10 mil atletas inscritos na temporada de 2011. 10 mil atletas, 10 mil atletas. Gente a beça, né? E essas equipes, como são não profissionais, né? E tem equipes de bairros, de vilas, como é que esse pessoal arruma os campos? Na verdade, tem equipe até que não tem Não campo. tem campo. Não tem campo. A Associação Paulista acaba, através de convênios com outras equipes, proporcionando que essas equipes joguem em campos neutros, os seus mandos de jogos. Outras equipes têm, as equipes grandes oferecem o CT para os jogos, né? E muitas outras equipes têm o seu trabalho, têm o seu campo, às vezes somente um campo, não um CT. E nós temos de diferentes posições financeiras equipes, né? Umas equipes melhores financeiramente dão para essa garotada de 9, 10, 11 anos um trabalho melhor, um treinamento durante a semana. Tem equipes que trabalham 2 vezes, outras trabalham 4 vezes, depende da posição financeira do clube. Muito bem. E para que o telespectador saiba, quais atletas aí de nome que já passaram pela tua associação? Que você viu menininho e hoje vê aí despontando, já um grande jogador. Com você prazer. Vai ter um monte, né, para falar. Muitos jogadores, né? Lembrando alguns jogadores do Corinthians, o Jô, o Gil, o Kleber, né? Muitos jogadores, o Santos, o Robinho, o Diego, o Felipe, Alisson, o Neymar agora, que é o momento do futebol brasileiro, né? O Neymar, cansei de dar bonezinho de artilheiro para ele, era o prêmio que o garoto levava por ter marcado naquela partida mais gols, né? Então ele, acho que está cheio de bonezinhos da associação em casa, e diversos jogadores que passaram. Nós tivemos um relato e chegamos a 112 jogadores que hoje são profissionais. O Lucas do São Paulo. Lucas do São Paulo, que era Marcelinho no Corinthians. Ele jogou na Associação Paulista como Marcelinho pelo Corinthians. A ficha do Vinícius, que recebeu o prêmio dos melhores. Nós todos os anos damos 2 prêmios de jogadores que passaram pela Associação Paulista de Futebol e hoje são profissionais, né? O ano passado foi o Lucas e o Vinícius. O Lucas não pôde comparecer, o Vinícius esteve na festa, né? Então, muitos jogadores passaram pela Associação Paulista de Futebol. Aliás, é o primeiro passo, né, Domingos? Sub-9, sub-10, sub-11, né? Então você viu o Neymar pequenininho ali. Pequenininho e já bem descontraído. Ele é assim desde pequeno. E humilhava todo mundo. Só ele tem mais boné. Grande jogador. Já deu para a família inteira boné e estão sobrando. Grande jogador, desde garoto, deu muito trabalho, né? Fez o futebol de salão também, né? O futebol de salão trouxe a ele uma grande habilidade, dribles curtos, e ele já era realmente um garoto que despontava para o futebol brasileiro. Agora, eu sei que você é meu amigo, mas eu tenho que te apertar. Por que a associação não cria um campeonato feminino? A associação que lançou o campeonato feminino. Mas de categoria. Atualmente, nós estamos pensando para essa temporada fazer o sub-13 e o sub-14. Por quê? Porque a menina se interessa mais. É impressionante como estão ligando para a Portuguesa e, creio, ligando para outras equipes, a mamãe ou o papai, querendo, olha, minha filha tem 12 anos, tem 13 anos, ela quer jogar futebol. Imagina, não tem muita mídia. Se tivesse, então, muita mídia,
Que benefício traria para essas crianças? Então, a Portuguesa vai começar com esse trabalho, 12, 13, 14, e nós, se Deus quiser, a Associação Paulista vai voltar a ter o Campeonato Feminino. Eu tenho uma sobrinha afilhada que tem 4 anos, a minha cunhada falou outro dia, ela gosta de brincar com bola, acho que eu vou querer que ela seja Então, jogadora de futebol. deixa o papel assinado, nós já damos uma ficha para assinar. Para assinar, para jogar lá. Ótimo, Portuguesa. Só que ela é marrenta, hein? Essa menina. Mas é bom, jogadora marrenta é bom. Ela é marrenta. A Larissa. Larissa. Já tem nome de jogadora. De jogadora, né? De atacante, né? Nome de jogadora. Isso, tá vendo? Fica dando ideia aí que eu já vou ser o procurador dela, né? Bom, das dificuldades do futebol feminino, você já me falou. Queria outra coisa. Qual a importância desse trabalho que a associação faz, você acha, para o futebol? Como cidadão, eu sou testemunha do que isso faz com o garoto da periferia. Porque eu acho que tira ele de coisas não lá muito boas na sua vida, né? A Associação Paulista, ela acaba fazendo um serviço, Domingos, social muito grande. Esportivo e acaba sendo social. Através das equipes, nós temos que parabenizar todos os filiados da Associação Paulista de Futebol. Trabalho das equipes. Nós organizamos as competições para as equipes. Consequentemente, estamos ajudando. Mas grandes pessoas, né, estão imbuídas nos clubes para ensinar essa garotada. Através de palestras, através de treinamento nos campos, através dos jogos, através da alimentação. Até porque, né, Prisco, falar para o pessoal de casa, os árbitros das partidas são árbitros profissionais da Federação Paulista de Futebol, né? Nós temos árbitros da Confederação, da Federação, e temos árbitros que foram formados na Associação Paulista de Futebol, onde o nosso Alfredo Santos Loebrin, que aqui esteve presente, grande amigo seu, grande amigo nosso, gosta muito de você. O nosso amigo Loebrin faz um trabalho no departamento, junto com a comissão de arbitragem. Hoje nós temos praticamente 100 árbitros na Associação Paulista, não terceirizamos. Existe o departamento de árbitros, que o Loebrin é o responsável, é o chefe. E ele é um chato, no bom sentido, né? Ele é bastante exigente, né? Acaba sendo chato porque é bastante exigente. E a Associação Paulista, no departamento de árbitros, tem desenvolvido um trabalho de primeira linha. E isso ajuda o garoto, né? Porque desde novo ele já começa a ver o árbitro ali, respeita a autoridade, apesar que de vez em quando não respeita muito, né? Perfeitamente. Aliás, esta temporada, e você é testemunha disso, como presidente do Tribunal de Justiça, deram mais trabalhos os treinadores, os massagistas e os pais do que os garotos. Alguns casos você falava agora há pouco comigo, né, para eu falar um pouquinho, só dizer um negócio. Teve um caso lá, não sei nem se você... Claro que você sabe, imagina que não vai saber. Que a partida não continuou porque os pais das duas equipes, todos eles quebraram um pau danado e o jogo teve que parar. E nada aconteceu dentro de campo. Não, os meninos ficaram olhando lá. Belo exemplo, papai dando porrada, justamente. Mamãe chutando o outro. Tava uma maravilha. Então, no tribunal nós tivemos mais esse tipo de problema. Mas, de qualquer maneira, a formação do atleta de 9, 10, 11, 12, 14... Hoje o Neymar, ele tem toda essa habilidade. E por quê? Porque ele passou por todas essas categorias na associação e acaba sendo um benefício muito grande para ele. Até tem uma coisa para você de casa ficar sabendo, que até é um pouco pesado, eu concordo já, e vou dizer que é pesado, mas não tem como. O pai arruma briga lá no campo, sabe qual é a punição? O filho não pode jogar, tira a carteira do filho. Aí vai todo mundo falar, poxa, mas a pena passa do infrator? Não, o pai precisa ir lá no nosso tribunal e se explicar, tomar um puxão de orelha, né? Como o Loebrin faz muito bem, o Milton. O senhor acha que esse exemplo, eu até pego leve perto desses dois. O senhor acha que esse exemplo que se dá para um filho, aí quando ele passa por essa vergonha, devolve a carteira para o filho. E parece que funciona, né? Ele nunca mais arruma enguiça, porque ele chega na casa, quando ele vai lá, o filho, poxa, pai, é uma briga lá, que coisa feia, né? O filho dá um puxão de orelha no pai, né? Dá um puxão de orelha no pai, mas a gente até entende. Nós achamos, esse caminho... É autoritário, mas tem funcionado, viu? Funcionou bem, né? Nós tivemos bem menos casos de tribunal em razão de 2009 e 2010. 2011 foi, mas continuo colocando bem que foi a presença do Tribunal de Justiça. Ah, claro, porque aí é o exemplo, né? Chega lá no domingo ou no treino, a molecada fala, nossa, nós temos de ficar aqui, jogar direitinho, porque senão... Perfeitamente. Aqueles homens lá, os caras são bravos, né? Eles vão até com medo. Eles vão até com medo lá no tribunal, né? E uma coisa importante, Domingos, importante.
e você visualizou bem isso. E fiquei muito feliz com isso. As equipes não levavam advogados para defender a causa. E você é testemunha que em 2011, muitos advogados que foram defender. Isso é até importante para a equipe. Aliás, advogados que defendem jogadores profissional. Do seu lado da Portuguesa teve um advogado, né? O grande doutor Valdir, que defende os jogadores da equipe principal, ele foi lá fazer defesa dos meninos, isso porque viu que o nosso tribunal é bravo, viu? É verdade, é verdade. Bom, e agora, lá na associação, o que vocês estão visando de forma mais objetiva? De formação de atletas, ou fica só nesse caráter social? Porque eu vejo que alguns dirigentes lá dos clubes, eles estão pensando profissionalmente para preparar o menino para ganhar dinheiro até. Não tem dúvida. Isso daí, garoto de 12 anos, 13 anos, já tem um contrato assinado. Muitos empresários acompanham a Copa São Paulo da Associação Paulista de Futebol, porque são quase 10 mil atletas e é impossível você não achar em 10 mil atletas grande jogador. Então, os empresários acompanham, já vão na família. A Associação Paulista organiza. Nós queremos crescer, se Deus quiser, criando competições internacionais, quem sabe já nessa temporada, né? Criando competições estaduais, né? Por isso que nós demos entrada destas verbas estaduais, né? Para poder ter recurso para fazer os campeonatos estaduais. Esse é um objetivo. Temos o objetivo também de ter uma clínica para atendimento da criança, né? Da Associação Paulista de Futebol, porque nem todas as equipes, aliás, a maioria das equipes, às vezes não aguentam. O garoto se machuca, então eu gostaria que a Associação Paulista de Futebol, é uma meta minha, tivesse uns médicos especialistas para atender essa garotada. E já que você falou disso, teve algum caso lá de algum menino que teve algum acidente bem grave e não pôde mais atuar? Não, não. Que eu me lembro, na Associação Paulista não tivemos, graças a Deus. Essa história da clínica é bem interessante. Agora, os meninos têm de frequentar a escola. Não tem dúvida. Nós temos até o prêmio, né, no final do ano, para o melhor aluno, né? Incentivamos bastante na escola, pedimos a documentação, o incentivo é muito grande. Se torna necessário, porque toda a família, todo papai, toda mamãe acha que ele é o melhor centroavante, o melhor meio, o melhor goleiro, depois não dá certo e o menino não estudou. E aí cria-se um problema familiar. Muito bem, então tem que estudar, porque a grande maioria desses 10 mil atletas não irá ser jogador. Não tem dúvida nenhuma. Vamos tirar aí 10%. 10%? Acho que muito até, né? Não. Tá bom, Prisco. Olha, muitíssimo obrigado por você vir ao nosso programa. Foi genial ter você aqui como amigo, já é uma alegria muito grande. E as informações que você passou para o público de casa, tá bem? Eu que agradeço. Se Deus quiser, estarei aqui numa próxima oportunidade. E parabéns pela programação. Vamos ver se a sua portuguesa... Fica a promessa. Ganhou o campeonato, a gente traz aqui e traz uma jogadora, né, para falar... Com todo prazer. Com o público. Vou até conversar isso com a produção para trazer alguma jogadora para a gente mostrar para o público o que é uma jogadora de futebol feminino. Com todo prazer. Vai surpreender. Vai surpreender. Tá bom, Prisco. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Continue mandando seus e-mails para desportivo@iidd.com.br e acesse o site do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, www.iidd.com.br. Você pode se associar ao Instituto e também conhecer os nossos cursos de pós-graduação, de extensão e outras novidades que nós temos ali. Eu espero você na próxima semana com mais um Direito.